Relator da reforma tributária apresentou hoje modificações ao projeto e incluiu armas e munições. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, atendeu a um pedido da Defensoria e ordenou a gravação ininterrupta de imagens das câmeras corporais da Polícia Militar de São Paulo. A queda do presidente Bashar al-Assad encerra uma dinastia que governou a Síria por mais de 50 anos. A Suprema Corte da Argentina vai julgar a ex-presidente Cristina Kirchner por acobertar iranianos que atacaram uma instituição judaica em 1994 em Buenos Aires. Donald Trump defende uma negociação entre a Ucrânia e a Rússia para acabar com o que ele chamou de a loucura da guerra e um cessar-fogo imediato. O Tribunal de Justiça manteve no cargo de presidente do Conselho de Administração da Petrobras, Pietro Mendes, que continuará até o fim do mandato. As transações bancárias feitas por Pix bateram um novo recorde. Em um único dia, chegou a mais de 250 milhões de acessos. Durante a erupção de um vulcão, uma nuvem cinza de fumaça atingiu 4.000 metros de altura nas Filipinas e 87 mil pessoas deixaram suas casas. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O senador Eduardo Braga, relator da reforma tributária no Senado, apresentou hoje o relatório com modificações ao projeto. Ele decidiu incluir armas e munições no imposto seletivo, além de reduzir a tributação de imóveis. No relatório, Eduardo Braga manteve as mudanças feitas pela Câmara dos Deputados à proposta enviada pelo governo federal. Entre os pontos mantidos pelo senador está a isenção de tributos a carnes, frangos e peixes, tributação menor para medicamentos e cashback maior na conta de luz, com inclusão de serviços de telecomunicação. Em uma das alterações, o senador decidiu incluir armas e munição na lista de produtos que sofrerão com a cobrança adicional do imposto seletivo, apelidado de imposto do pecado. A exceção será para armas e munições que tiverem como destino as Forças Armadas e órgãos de segurança pública. Essa é uma convicção pessoal minha. Eu não sei sequer se terá voto no Senado para aprovar o texto que eu propus, ou muito menos na Câmara dos Deputados. Mas eu não colocaria minha cabeça no travesseiro com tranquilidade, é o que eu procuro fazer ao longo de toda a minha vida, se eu não manifestasse claramente a minha posição. Não é possível que num país onde a gente mata mais gente do que numa guerra por ano, assassinato com arma de fogo, é sensato a gente reduzir carga tributária. Eu não sou a favor a isso, eu não uso arma, eu não tenho arma, eu não tenho, portanto, nenhuma aptidão para isso. Acho que a questão de segurança precisa ser resolvida pelos aparatos de segurança do Estado e não por razões privadas ou particulares. Pelo relatório, terão redução de 60% do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, e da Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, serviços de home care, esterilização e instrumentação cirúrgica e medicamentos para tratamentos oncológicos, doenças raras, DST e AIDS, doenças negligenciadas, vacinas e soros, além de fraldas. Já famílias de baixa renda poderão ter devolução de 100% do CBS e 20% do IBS para serviços como internet e telefonia. Também ficou estabelecido a alíquota geral de IVA, Imposto sobre Valor Agregado, para 50% nas transações do mercado imobiliário e 70% no tributo para as operações de aluguel, além de considerar como receita bruta dos motoristas de aplicativo 25% do valor bruto mensal recebido. Todas as mudanças do Senado representam 0,13% de impacto. E o aperfeiçoamento que nós fizemos na simplificação e na segurança jurídica me leva a crer que nós teremos uma redução brutal da sonegação e do contencioso
jurídico tributário. Portanto, eu acho que a redução na alíquota padrão será muito maior do que 0,13%. Já aprovado pelos deputados, o principal projeto de regulamentação da reforma tributária poderá retornar à análise da Câmara ainda em dezembro, a depender do nível das mudanças confirmadas pelos senadores, que devem votar o texto na próxima quarta-feira. O presidente da Casa, Arthur Lira, tem pressa e se mobiliza então para concluir a votação ainda durante a sua gestão, que se encerra em fevereiro de 2025. O Palácio do Planalto também trata o encerramento da primeira etapa de regulamentação da reforma tributária como prioridade, uma vez que trabalha para iniciar no próximo ano a reforma sobre a renda, que tem como foco a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e a taxação para quem ganha mais de R$50 mil. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou um recurso da Advocacia Geral da União, que pediu mudanças em algumas regras na decisão do tribunal sobre as emendas parlamentares. A AGU questionou alguns pontos específicos das novas regras. Um deles, que previa a aprovação de cada ministério antes das execuções das emendas PIX e a apresentação de planos de trabalho para a liberação das emendas em até 60 dias. A não identificação do nome de cada parlamentar que pedisse a liberação da emenda coletiva, como bancadas e comissões, e a reconsideração no trecho que definia um teto de gastos para as emendas. O Senado aprovou um projeto de lei que permite a alíquota zero do IPVA para motos de até 170 cilindradas. A proposta do IPVA zero não é impositiva, o que significa que serve apenas como uma sinalização para os estados e o Distrito Federal, já que quem fixa os valores são os próprios estados. O plenário vê a proposta como um avanço, já que as motocicletas de até 170 cilindradas representam 80% das motos emplacadas entre 2015 e 2020, o que é de grande importância na economia e na geração de empregos no Brasil. O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços vai impactar as compras de produtos internacionais. A alíquota poderá chegar a 50% do valor original do produto importado. Com o anúncio de que a alíquota do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, vai aumentar de 17% para 20% sobre as encomendas internacionais a partir de abril de 2025, as empresas internacionais de comércio eletrônico reagiram com vigor. Um exemplo disso é um vestido que custa R$100 e possui quantidade de impostos e tributos de R$ 44,50, seu valor final de compra será de R$ 144,50. Caso a alíquota máxima for aplicada, o mesmo vestido passará a custar R$ 150. Empresas como Shein e AliExpress se pronunciaram por meio de nota dizendo que os consumidores brasileiros já enfrentam a maior carga tributária do mundo para compras feitas em plataformas estrangeiras e já estão pagando uma carga tributária de 44,5% em compras internacionais de até $50. E além disso, desde abril deste ano, produtos abaixo de $50 são taxados em 20% referentes ao imposto de importação. Segundo as empresas, dados recentes da Receita Federal mostram que remessas internacionais tiveram queda de mais de 40% após o aumento de imposto de importação para 20%, o que demonstra o impacto negativo sobre os consumidores brasileiros. O Palácio do Planalto determinou o esvaziamento da Embaixada Brasileira em Damasco, capital da Síria. A medida do governo brasileiro tem como precaução proteger os funcionários por causa da tensão no país. O governo brasileiro determinou o esvaziamento da embaixada em Damasco para proteger os servidores no país. A ordem partiu do Palácio do Planalto, devido à crescente escalada da tensão no país do Oriente Médio, após a derrubada do ditador Bashar al-Assad. A operação de resgate está em curso e tem apoio da ONU. O Brasil se somou a outros países da Europa que decidiram esvaziar suas representações. Um dos planos é um comboio levar os diplomatas e demais servidores até o Líbano. O Ministério de Relações Exteriores é responsável pela operação. Segundo a avaliação de diplomatas, as chances da situação na Síria piorar é muito grande. O governo Lula ainda não preparou uma ação de repatriação dos cidadãos brasileiros na Síria. Dados do portal consular do Ministério das Relações Exteriores mostram que cerca de 3 mil brasileiros vivem na Síria. E ainda hoje falaremos mais sobre a Síria, mas agora educação no Brasil.
Com empenho e união é possível grandes realizações. É o que mostra um exemplo vindo do Rio Grande do Sul, onde voluntários construíram uma escola em apenas 100 dias. A enchente de maio, que atingiu os gaúchos, devastou o Cruzeiro do Sul, um município com pouco mais de 12 mil habitantes, localizado na região central do estado. No saldo da destruição, a cidade viu desaparecer 3 escolas e 2 creches. Depois que a água baixou, centenas de voluntários foram para Cruzeiro do Sul ajudar na limpeza das casas. Foi então que eles se depararam com crianças tendo que estudar em casa, em abrigos ou até mesmo em espaços improvisados. A realidade enfrentada pelas crianças sensibilizou os voluntários. Por isso, eles decidiram fazer um trabalho além do planejado, construir do zero uma escola para a comunidade. Os materiais foram comprados com dinheiro de doações e em 100 dias a estrutura estava pronta para ser inaugurada. Atualmente, turmas de 2 escolas destruídas pela enchente estão estudando no local. O prédio tem 14 salas, distribuídas em quase 900 metros quadrados. A estrutura conta ainda com refeitório, pátio com brinquedos e quadra esportiva. A escola tem capacidade para 500 alunos em 2 turnos de aula. Para o próximo ano letivo, pelo menos 200 matrículas já estão confirmadas. E veja a seguir, a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, deve ser julgada pela Suprema Corte do país por acobertar ataques às sinagogas feitos por iranianos. E você vai ver também. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, atendeu a um pedido da Defensoria e ordenou a gravação ininterrupta das câmeras corporais da Polícia Militar de São Paulo. Os casos recentes de violência da Polícia Militar do Estado de São Paulo chamaram a atenção e chocaram o país. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, atendeu a um pedido da Defensoria Paulista e também ordenou a gravação ininterrupta de imagens das câmeras corporais da Polícia Militar. Barroso atendeu a um pedido da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e tomou a decisão, então, em meio a vários casos de violência policial registrados no estado nas últimas semanas. O magistrado lembrou o seguinte, que o governo de São Paulo firmou recentemente justamente um compromisso para a implementação das câmeras em operações policiais. Outro ponto é que, além de ordenar, então, o uso obrigatório dos equipamentos, Barroso também determinou o seguinte, a gravação ininterrupta das imagens nas operações até que seja comprovada a efetividade do sistema de acionamento remoto automático e intencional. O fornecimento também de informações ali sobre os processos disciplinares em curso sobre descumprimento do uso de câmeras e também ali a apresentação mensal de relatórios do governo de São Paulo sobre as medidas determinadas e, por fim, a recomposição do número total de câmeras, de modo que pelo menos 10.125 equipamentos estejam em operação. No mês passado, a gente lembra, o presidente do STF fixou ali um prazo para que o governo de São Paulo apresentasse informações detalhadas sobre o contrato firmado com a empresa Motorola e o cronograma também para execução dos sistemas de gravação de capacitação para o uso desses equipamentos. Na última sexta-feira também, o Estado respondeu à Corte e disse que as ações estão sendo implementadas de forma gradual e que testes, então, foram programados para o dia 10 de dezembro. No entanto, para Barroso, o seguinte, ainda não houve ali um cumprimento satisfatório dos compromissos, então, assumidos pelo governo paulista em relação ao uso de câmeras corporais. Nas últimas semanas, é importante lembrar, vários casos de violência praticada, então, por policiais ganharam repercussão nacional em todo o país. Em um deles, um policial militar jogou um homem de uma ponte a uma altura, então, de cerca de 3 metros. A vítima, que sofreu diversos ferimentos, acabou sobrevivendo. A abordagem também ocorreu na zona sul de São Paulo. No fim do mês passado, um policial militar matou um estudante de medicina que havia dado um tapa em uma viatura na Vila Mariana. Também em novembro, um policial de folga disparou várias vezes contra um homem que havia furtado sabão de um mercado na zona sul da capital. Os tiros foram dados, melhor dizendo, pelas costas da vítima. E na semana passada, um policial agrediu uma idosa e deu um mata-leão em um homem durante uma abordagem em Barueri. Diante, então, da repercussão desses casos, aí o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, acabou tendo que recuar e passou a defender
suspender o uso das câmeras corporais nas fardas dos policiais. O governador, porém, manteve ali no cargo o secretário, de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Ao mesmo tempo, então, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anunciou, melhor dizendo, que a pasta está formulando uma regulamentação sobre o uso da força por parte de agentes de segurança. Com as festas de fim de ano chegando, as vendas no comércio aumentam e os crimes também. A Polícia Civil realizou nesta segunda-feira uma operação que tinha como alvo um grupo que furtava roupas de lojas de departamento em pelo menos 3 estados. Uma operação policial deflagrada nesta segunda-feira desarticulou um grupo suspeito de furtar roupas em lojas de departamentos no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Departamentos desses 3 estados, estima-se que o prejuízo causado pela quadrilha, a rede Renner, ultrapasse R$ 1 milhão. Os agentes cumpriram 10 mandados de busca e apreensão na zona norte do Rio de Janeiro e na região dos Lagos. Em uma das residências localizada em Irajá, na zona norte do Rio, foram encontradas diversas peças de roupas furtadas. As investigações revelaram que o grupo, liderado por um casal, atua há pelo menos 3 anos, vendendo os itens furtados por meio de perfis em redes sociais. 3 contas eram usadas para receber encomendas e atrair clientes com preços abaixo do mercado. A quadrilha, composta por 7 pessoas, utilizava uma estratégia que envolvia os provadores das lojas. Eles alegavam estar realizando as trocas de produtos adquiridos legalmente, mas furtavam roupas de maior valor, escondendo-as em bolsas antes de deixar o estabelecimento. Em algumas transações, o grupo utilizava um CPF falso para dificultar a identificação. A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática solicitou à Justiça o bloqueio dos perfis utilizados pelo grupo e o sequestro dos bens. A rede Renner ainda não se pronunciou sobre o caso. A Suprema Corte da Argentina vai julgar a ex-presidente Cristina Kirchner pelo suposto acobertamento de iranianos responsáveis pelo atentado contra uma instituição judaica em 1994 em Buenos Aires. A ex-presidente da Argentina já foi condenada a 6 anos de prisão por corrupção e se tornou inelegível. A ex-presidente Cristina Kirchner ganhou destaque como parte de um casal de poder político com seu falecido marido, Néstor Kirchner, que a precedeu como presidente entre 2003 e 2007. Ela exerceu o cargo de presidente de 2007 a 2015 e pode recorrer da sua condenação por administração fraudulenta ao Supremo Tribunal, onde foi condenada a 6 anos de prisão por corrupção. Ela foi condenada por conta de contratos de obras públicas enquanto presidente. Agora, a Suprema Corte da Argentina decidiu julgar a ex-presidente pelo suposto acobertamento de iranianos responsáveis pelo atentado contra uma instituição judaica em Buenos Aires em 1994, que matou 85 pessoas e feriu centenas. Em janeiro de 2015, a ex-presidente foi acusada do acobertamento pelo promotor Alberto Nisman, quando estava no último ano de seu segundo mandato. Quando o caso foi reaberto em 2023, os juízes disseram que a acusação do acobertamento extrapolava a assinatura de um memorando entre o governo argentino e o Irã, proposto por Cristina e aprovado pelo Congresso. Esse documento previa que os suspeitos do atentado contra a AMIA fossem interrogados fora da Argentina. Sobre o atentado, os magistrados descartaram o argumento da defesa de Cristina de que houve arbitrariedade na decisão da Justiça de reabrir o caso do suposto acobertamento. Para a Corte da Argentina, a acusação contra Cristina também dizia respeito a negociações por canais paralelos aos institucionais que teriam sido o objetivo de garantir impunidade aos cidadãos iranianos. O ministro do Exterior de Israel, Gideon Saar, disse nesta segunda-feira que seu país havia atacado locais suspeitos de armazenagem de armas químicas e mísseis de longo alcance na Síria, onde forças rebeldes derrubaram o regime do ditador Bashar al-Assad no domingo. Segundo Gideon Saar, o objetivo dos ataques é impedir que as armas caiam nas mãos de extremistas e que o único interesse do governo israelense é a segurança de seus cidadãos. A imprensa israelense havia informado na sexta-feira que os militares haviam atacado um depósito de armas químicas na Síria. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, uma ONG com sede em Londres, divulgou nesta segunda-feira que depois da queda do regime sírio, os militares israelenses realizaram ataques aéreos intensos.
serviços, destruindo deliberadamente depósitos de armas e munições em vários locais, na costa e no sul da Síria. Desde o início da guerra civil na Síria, em 2011, Israel realizou centenas de ataques no país, visando principalmente o exército e grupos apoiados pelo Irã, como o libanês Hezbollah. Israel raramente comenta sobre ataques individuais na Síria, mas tem dito repetidamente que não permitirá que o Irã expanda sua presença no país. A Síria aceitou renunciar ao seu arsenal de armas químicas em 2013, depois de o regime de Assad ter sido acusado de lançar um ataque perto de Damasco que matou centenas de pessoas. Mas acredita-se que o regime tenha guardado algumas das armas e foi acusado de voltar a usar as armas nos anos seguintes. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu um cessar-fogo imediato, além de negociações entre a Ucrânia e a Rússia para acabar com o que ele chamou de a loucura da guerra no leste europeu. As declarações de Trump levaram o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o Kremlin a rapidamente listarem suas condições para uma eventual trégua. Donald Trump fez os comentários poucas horas depois de se reunir com Zelensky em Paris, no que foi a primeira conversa presencial entre os dois desde sua vitória nas eleições nos Estados Unidos, em novembro. O republicano prometeu ao longo da campanha buscar uma resolução negociada para o conflito, mas até o momento não forneceu detalhes sobre como pretende fazê-lo. Em outra afirmação que pode ter consequências para o conflito, Trump disse à emissora americana NBC que considera deixar a OTAN, a aliança militar do Ocidente, caso os Estados Unidos não sejam tratados justamente e os demais sócios não paguem suas contas. O republicano defende que integrantes da aliança aumentem seus gastos com defesa desde o seu mandato anterior. A Rússia, por sua vez, convocou uma teleconferência com jornalistas para comentar as falas de Trump. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Moscou está aberta a conversas, mas que elas devem ser baseadas nos acordos alcançados em Istambul há 2 anos e nas realidades atuais do campo de batalha, onde as forças russas têm avançado em seu ritmo mais rápido desde os primeiros dias da guerra, em 2022. Putin disse repetidamente que um acordo preliminar alcançado entre negociadores russos e ucranianos nas primeiras semanas da guerra e nas conversas em Istambul, que jamais pode servir como base para futuras negociações. Agora, o presidente ucraniano diz que a guerra poderia ser encerrada com a manutenção das atuais linhas de frente, com a entrada de forças estrangeiras no seu território. Isso ocorreria mesmo sem a admissão de Kiev à OTAN, a Aliança Militar Ocidental. A ideia sucede outra, ainda mais fantasiosa, que foi ignorada pela OTAN em reunião de cúpula na semana passada. A versão anterior do plano de Zelensky previa que a aliança convidasse a Ucrânia de forma parcial, levando em conta apenas os cerca de 80% do território que Kiev controla do país. O clube militar deu um fora e disse que o importante era continuar armando os ucranianos, e Zelensky ainda teve de ouvir uma reprimenda dos Estados Unidos, que cobraram a mobilização de mais soldados. Kiev só chama para a guerra quem tem mais de 25 anos, e Washington sugeriu baixar a barra para 18 anos. O problema básico das duas sugestões, que mesmo na nova hipótese acabaria envolvendo forças da OTAN, é que isso seria lido como uma declaração de guerra por Vladimir Putin. A ideia de mandar forças de forma individual já foi levantada antes pela França e pela Polônia. Mas o fato de que a cláusula de defesa mútua da OTAN acabaria por arrastar o resto do grupo para o conflito, o que acabou desmotivando os países. E a seguir, com volumes altos de chuvas no fim de semana, Santa Catarina deixa áreas submersas, causando um grande prejuízo à população. E você vai ver também, as transações bancárias feitas via Pix batem um novo recorde e registra em um único dia mais de 250 milhões de acessos. A Síria assistiu ao avanço de rebeldes sobre a capital Damasco, que tomaram o poder e lançaram um novo governo, e a fuga do ditador Bashar al-Assad para Moscou.
A ofensiva foi lançada pelos insurgentes em 27 de novembro. Eles assumiram rapidamente o controle de Alepo, a segunda maior cidade do país, e de Ramá, no centro. Por volta das 23 horas de sábado, horário de Brasília, já domingo na Síria, as forças insurgentes anunciaram que entraram na capital. A ação teria ocorrido sem nenhum sinal de mobilização do exército. Ainda no sábado, os rebeldes disseram estar a 20 quilômetros de Damasco. Horas após a invasão, anunciaram a deposição do governo de Assad na Síria após 24 anos. Eles e apoiadores comemoraram e destruíram imagens e estátuas do presidente. Com volumes altos de chuvas no fim de semana, Santa Catarina ainda continua em alerta para a instabilidade do tempo. Cidades como Joinville, a maior do estado, ficaram com áreas submersas neste fim de semana, causando um grande prejuízo à população. Desde o último sábado, cidades da região norte de Santa Catarina têm enfrentado registros significativos de chuvas. Um exemplo foi o município de Joinville, que teve enxurradas, alagamentos e um registro de mais de 120 milímetros em toda a região. Outros municípios, como Xanxerê e Dionísio Cerqueira, também enfrentaram alagamentos pontuais. A instabilidade meteorológica é provocada por uma frente fria semi-estacionária que mantém a previsão de chuvas intensas até esta terça-feira, com riscos elevados para deslizamentos e alagamentos. O governador Jorginho Melo, durante o dia, esteve na Central da Defesa Civil do Estado para acompanhar a situação. Todos os municípios que foram atingidos, cada região, onde foi mais afetado, onde foi menos, como é que está se comportando as chuvas, porque a nossa grande preocupação é como a gente fez no fim de semana. Avisamos para se preparar. E agora nós estamos acompanhando passo em passo para ver o que aconteceu. Graças a Deus, o prejuízo ainda não é tão grande. Caiu barreira, tem algumas pessoas que precisaram de abrigo, mas a região de Joinville, do norte, foi atingida, que juntou a chuva com excesso de chuva com a maré. Então isso fez que subisse rapidamente a água, baixou a maré, já baixou a chuva. Enfim, nós estamos observando, a Defesa Civil trabalha mais, a preocupação nossa agora é mais na proteção do que na defesa. Já o estado inteiro, na parceria com os municípios, a gente está bem ajeitado, bem organizado. De acordo com a Secretaria de Proteção e Defesa Civil Estadual, os acumulados de chuva devem variar entre 200 milímetros e 250 milímetros nas regiões mais afetadas, como Extremo Oeste, Litoral Norte, Planalto Norte e Vale do Itajaí, o que representa um risco alto para deslizamentos e inundações. Já o Litoral Sul e na Grande Florianópolis, os volumes esperados são menores, entre 60 milímetros e 80 milímetros, com picos pontuais de até 100, resultando em risco moderado para alagamentos e deslizamentos. Pietro Mendes continuará no cargo de presidente do Conselho de Administração da Petrobras. A decisão unânime foi aprovada pela 4ª turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. O presidente Pietro Mendes também é secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Também é considerado o homem de confiança do ministro Alexandre Silveira. A indicação de Mendes é uma das primeiras séries das mudanças mais esperadas na estatal e na Agência Nacional do Petróleo. No mês de abril, o juiz Paulo César Neves Júnior, da 21ª Vara Civil Federal de São Paulo, chegou a afastar Pietro Mendes da função como presidente do Conselho da Petrobras por suposto conflito de interesses. As transações bancárias feitas por Pix bateram um novo recorde. O número de transferências registradas em um único dia chegaram a mais de 250 milhões de acessos. O Pix é um sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central e o método mais popular entre os brasileiros para compras. A plataforma trabalha com uma infraestrutura digital pública que promove a inclusão financeira e a inovação. Em todo o ano de 2023, as transferências e pagamentos feitos por Pix somaram mais de 16 trilhões de reais. Nesta segunda-feira, o Banco Central informou que o sistema de pagamento registrou mais de 250 milhões de transações
em apenas um dia, movimentando mais de 124 bilhões de reais. O recorde foi registrado no último dia para o pagamento da primeira parcela do 13º salário e no período da Black Friday, quando o comércio oferece descontos em lojas físicas e virtuais. O sistema de transações passará por mudanças no ano que vem. Atualmente, qualquer pessoa pode usar o Pix, porém, o Banco Central vai mudar essa regra. A partir de janeiro, somente instituições financeiras autorizadas como bancos e cooperativas de crédito poderão oferecer o uso do sistema. O dólar fechou perto da estabilidade frente ao real nesta segunda-feira, mas renovou a cotação máxima histórica com as preocupações com o cenário fiscal brasileiro, mais do que compensando o impulso positivo para divisas emergentes no exterior, em meio à expectativa dos investidores locais por dados de inflação doméstica e pela reunião do Copom. O dólar encerrou o dia em alta de 0,18% e a cotação ficou em R$ 6,08. E a Bolsa de Valores também ficou em baixa, caiu para 1% aos 127.210 pontos. A proibição do uso de celulares em escolas públicas e privadas de todo o país tem previsão de aprovação pela Câmara dos Deputados após a votação de amanhã. A medida conta com o apoio de parlamentares e do governo federal. A expectativa é que o projeto de lei entre em vigor em janeiro do ano que vem, antes do início do período letivo. O projeto de lei que proíbe o uso de celulares durante o período letivo em escolas públicas e privadas foi aprovado em unanimidade na Assembleia Legislativa em São Paulo e entrará em vigor já no início de 2025. O mesmo projeto se encontra na Câmara dos Deputados em Brasília, que aguarda a votação que poderá ser feita amanhã, antes do recesso parlamentar. A expectativa dos parlamentares é que a medida seja aprovada e encaminhada ao Senado para que o banimento entre em vigor no início do próximo ano letivo das escolas de todo o país. A proposta inclui o banimento de qualquer dispositivo eletrônico com acesso à internet, como celulares, tablets e relógios inteligentes em todo o ambiente escolar, durante as aulas e até mesmo em recreios e intervalos. O texto reuniu 14 projetos de lei e teve amplo apoio dos deputados de direita e esquerda na última votação. O uso dos dispositivos serão permitidos apenas em atividades pedagógicas acompanhadas de professores e para alunos com deficiência, que precisam dos auxílios tecnológicos para participar das atividades curriculares e extracurricular. Alunos de uma escola de Campo Grande uniram robótica a artes plásticas e ainda a história da aviação em Mato Grosso do Sul. O resultado ficou espetacular. Desenhos feitos com grafite ganharam vida fora do papel. Os estudantes, ao longo das aulas, combinaram as técnicas artísticas que aprenderam com conhecimento em robótica. Isadora, que estuda desenho artístico há um ano, participou desse desafio. Foi um pouco desafiador no começo, porque é bem diferente. Mas depois de um tempo comecei a me acostumar e meu desenho cada vez melhorou. Cerca de 40 alunos de uma escola municipal realizaram uma visita à base aérea com o objetivo de conhecer os aviões e aprender mais sobre a história da aviação em Mato Grosso do Sul. Foi assim que surgiu a ideia de criar um trabalho em homenagem ao aviador Juca Pirama. Tivemos a ideia de homenagear o Juca Pirama, contando a sua história, conhecendo a sua trajetória. Criamos uma réplica, um avião de 2 metros, e vários aviões pequenininhos, que a partir de desenhos, colocamos a robótica aplicada e onde demos vida aos desenhos. No final do semestre, os trabalhos dos alunos foram expostos na sala de aula para os pais. Maricleide, mãe da Maria Eduarda e do Eduardo, está orgulhosa dos filhos. Eu fico super orgulhosa, porque eles vão fazendo os desenhos, à noite, assim, eles jantam, aí vão fazer os desenhos, aí eu vou colando na cabeceira da cama, aí, tanto que mãe coruja, vai colando. E ali nos desenhos a gente vê a evolução deles, e eu
Sinceramente, eu não acreditava que eles seriam capazes, né, de desenhar tão bem. A professora reforça a importância do curso para as crianças. É muito difícil você competir com a tecnologia, é muito difícil você competir com o celular. Então, quando eles viram o desenho criando vida, girando com motores, com hélice LED, eles se encantaram. Motivei o meu aluno a terminar o ano letivo com bastante interesse de pessoas querendo fazer desenho. O ano que vem eu quero fazer desenho também. Então é a motivação, você deixar o seu aluno cativado e apaixonado pela sua aula. E você vai ver ainda hoje no Jornal das 22. Nas Filipinas, um vulcão entrou em erupção pela segunda vez no ano e deixou milhares de pessoas desabrigadas. O Instituto Nacional do Câncer, INCA, estima 704 mil casos de câncer por ano no Brasil até 2025. Um acordo inédito entre as áreas de energia e saúde do campo nuclear no Brasil vai viabilizar a produção de insumos radioativos para auxiliar no tratamento do câncer. A Eletronuclear, responsável pelas usinas de Angra, e a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear assinaram um acordo para viabilizar a produção de radiofármacos, insumo radioativo auxiliar no tratamento de câncer. A parceria foi firmada no fim de novembro e marcou o primeiro acordo entre as áreas de energia e saúde do campo nuclear no Brasil. Nele, as duas instituições irão conduzir estudos de viabilidade para a produção do lutécio 177, substância utilizada em remédios como contrastes e reagentes para exames e que atualmente não é produzida no Brasil. Hoje, por conta da logística e de importação, o custo médio dessa substância é de R$30 mil por dose. Profissionais da área acreditam que, com a aprovação do acordo, a produção contínua desse radiofármaco pela Eletronuclear facilitará o acesso da população ao tratamento oncológico, barateando a medicação e sem interferir na operação da usina ou gerar resíduos radioativos de longa duração. O aplicativo de vídeos curtos TikTok pediu à Justiça dos Estados Unidos que bloqueie temporariamente uma lei que exige que a empresa venda as operações do aplicativo no país até a segunda quinzena de janeiro. Na semana passada, 3 juízes confirmaram a lei que exige que a ByteDance venda o TikTok nos Estados Unidos até o início do ano que vem ou enfrentará uma proibição em apenas 6 semanas. A empresa argumentou que o presidente eleito Donald Trump prometeu banir a plataforma do país. Sem uma ordem judicial, a lei entrará em vigor e fechará o TikTok. A decisão representa um duro golpe para a plataforma de mídia social, com mais de 170 milhões de usuários. O TikTok aguarda uma revisão pela Suprema Corte dos Estados Unidos. A revisão do carro já é uma das principais tarefas do dia a dia de quem é condutor. Esse cuidado é ainda mais relevante quando você viajar. A nossa equipe preparou uma reportagem com dicas muito importantes sobre esse assunto. A proximidade do período de férias e das festas de final de ano faz com que muita gente pegue a estrada. Uma viagem tranquila pede atenção redobrada com o veículo. Este mecânico explica o que é essencial na hora da revisão. É o básico, né? Que é freios, no caso troca de óleo, suspensão, essas coisas sim são as que mais são verificadas, né? Parte de motor, sim, conforme o KM que vão aparecendo as coisas. Geralmente é mais de 100 mil quilômetros, a gente tem que fazer 80 mil, tudo depende do fabricante, né? Eles recomendam, vamos supor, tem carro que é 80 mil, uma correia dentada, tudo isso aí tem que ser verificado. A revisão veicular é fundamental, independentemente de o carro ser novo ou usado. Um dos principais detalhes que devem ser levados em consideração é a quilometragem. Os veículos que têm mais quilômetros rodados, geralmente aparece mais coisa para fazer, né? No caso, a parte de borracha já está comprometida, amortecedores, tudo é devido ao uso, né? A gente tem que fazer uma avaliação e verificar o que precisa ser feito e o que não, né? Os equipamentos especializados também são essenciais no dia a dia das oficinas.
O profissional também alerta que os pneus merecem um cuidado ainda maior na lista de tarefas preventivas. Os pneus, o que faz aumentar a durabilidade deles seria o alinhamento e balanceamento, né? A gente recomenda a cada de 5 a 7 mil quilômetros no máximo o alinhamento e balanceamento. Fazer o rodízio, calibragem, cuidar da suspensão, se tiver alguma peça danificada o alinhamento já não fica 100%. A Polícia Rodoviária Federal reforça que a manutenção periódica dos veículos pode impactar na redução de acidentes e até a diminuição de mortes nas rodovias. No ano de 2024, até o final de outubro, já foram registrados cerca de 1.484 acidentes. Houve um pequeno aumento no número de acidentes comparado ao mesmo período de 2023. E já foi feito um estudo por parte da PRF que cerca de 80% dos acidentes eles poderiam ter sido evitados. Algumas dessas situações podem sim, inclusive, incluir a questão da revisão do veículo, questões que poderiam ser evitadas, como um pneu estourando ou até mesmo um cinto de segurança que não estava muito bem funcionando adequadamente, não conseguiu proteger os condutores, dentre demais questões que podem ser citadas também, que conseguem contribuir para um trânsito mais seguro. É sempre bom fazer um check-up geral antes de viajar, né? Ainda mais para quem vai pegar a estrada não ter uma surpresinha na viagem, né? Projeto inovador do curso de Medicina da Universidade Federal da Grande Dourados utiliza impressão 3D para aprimorar ensino e prática médica. A tecnologia usada a favor do aprendizado e da vida. É desta forma que alunos do curso de Medicina da UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, adquirem conhecimentos na rotina de estudos, com um projeto pioneiro no Laboratório de Anatomia, utilizando impressão 3D. O projeto busca ampliar o acervo didático do laboratório e elevar a qualidade do ensino prático da disciplina de anatomia, essencial para a formação médica. É um projeto inovador, que vai utilizar duas técnicas, que seria a técnica de fotogrametria e a técnica de impressão 3D, e com isso nós conseguimos reproduzir de uma maneira tridimensional uma vértebra do nosso laboratório. Então, isso pode ser feito não só com uma estrutura óssea, mas com outras estruturas, como órgãos, como vasos. Nós vamos conseguir aumentar o acervo do nosso laboratório. Não só o acervo físico, mas o acervo digital. E isso vai contribuir de uma maneira positiva para o ensino dos nossos alunos. Eles vão ter mais peças para o estudo. A professora Silvia também destaca a eficiência deste método, que permite replicar fielmente texturas, imperfeições e características únicas das peças anatômicas originais. A fotogrametria, ela permite, através de fotografias em 2D, reproduzir um material em 3 dimensões, isso com uma alta precisão. Essa é a inovação dessa técnica. E poucos estudos são feitos no Brasil utilizando essa ferramenta metodológica. Então, essa é a nossa inovação. Além de beneficiar o ensino, o projeto tem perspectivas promissoras. Uma parceria com profissionais do Hospital Universitário está sendo planejada para usar essa técnica na produção de peças 3D a partir de imagens do paciente adquiridas por ressonância ou tomografia computadorizada, permitindo que a equipe médica analise com mais cuidado e o procedimento mais adequado. Nós já estamos programando isso, Então, na verdade, seria a ideia de imprimir imagens de pacientes, não só por ressonância, mas tomografia computadorizada. Então, o médico vai poder ter uma visão geral, vai poder discutir com seus alunos a melhor maneira, a melhor conduta a ser tomada, por exemplo, para um procedimento cirúrgico. Para que essa inovação fosse possível, foi o aluno Gilberto, do 3º ano do curso de Medicina, que idealizou a aplicação da fotogrametria para a produção de peças anatômicas com impressão 3D. Também formado em engenharia, emprestou seu conhecimento para otimizar o uso da técnica no laboratório de anatomia. Trazendo essa técnica da engenharia, que eu fiz essa é a minha primeira formação, e a gente tem o estudo de fotogrametria, fotointerpretação, eu visualizei a possibilidade de usar peças naturais, usando a técnica de fotogrametria, para transformar essas imagens em vetor, e esse vetor ser jogado para a máquina,
para fazer a impressão do modelo. Os acadêmicos, quando eles pegam os livros e olham as imagens nos livros, ele tem uma noção sobre aquilo, sobre aquela peça, sobre aquele órgão. E tendo esse material na mão, isso facilita bastante a interpretação. E como aluno, eu posso dizer que eu tenho a necessidade para melhor interpretação, de pegar aquela peça anatômica na mão, né? E a quantidade de material, às vezes, não é o suficiente que nós temos no acervo, a quantidade de material natural. Então, isso tem dificuldade. Os alunos, eles precisam estar passando um por um, sabe, pelo número reduzido de peças. Aqui a gente tem condições de imprimir uma peça para cada aluno. E com o fim do Brasileirão, um ciclo se encerrou para o maior ídolo do Grêmio. O técnico Renato Gaúcho não faz mais parte da equipe gremista. Essa foi sua 4ª passagem como treinador no clube. O treinador ficou emocionado na despedida do time. Renato Gaúcho não é mais técnico do Grêmio. O clube anunciou nesta segunda-feira que o treinador não terá contrato renovado. Renato se reuniu na manhã de hoje com o presidente Alberto Guerra, como tinham adiantado ontem, após a derrota para o Corinthians na Arena pela última rodada do Brasileirão. Renato Gaúcho postou um vídeo bastante emocionado nas redes sociais com a sua despedida. É difícil para mim porque estar à frente de um grande clube como esse, com uma grande torcida, você cria uma amizade muito grande com jogadores, funcionários, diretoria, presidente, e de repente, da noite para o dia, você tem que dar um tempo. Mas eu conversei com várias pessoas, eu acho que foi a decisão certa no momento. Sei que as portas do clube sempre estavam abertas. Meu muito obrigado a todos. Aqui meu registro. Assumo toda a responsabilidade, de qualquer incidente que dê sido com o clube. A responsabilidade toda é minha, de mais ninguém. Torcedor, muito obrigado por tudo. A 4ª passagem do treinador no Clube Gaúcho acaba após 2 anos e 3 meses com 141 jogos. Foram 70 vitórias, 31 empates e 40 derrotas. Conquistou 2 campeonatos gaúchos e foi vice do Brasileirão do ano passado. Em 2024, foi eliminado nas 8ª da Copa do Brasil e da Libertadores e se livrou do rebaixamento na 36ª rodada. Nas Filipinas, um vulcão entrou em erupção pela 2ª vez no ano e lançou uma nuvem cinza de fumaça que atingiu 4.000 metros de altura. Devido ao cenário de risco, as autoridades filipinas evacuaram cerca de 87.000 pessoas que vivem nas proximidades do vulcão. O vulcão Canlaon, que fica no centro das Filipinas e tem 2.435 metros de altura, entrou em erupção nesta segunda-feira pela 2ª vez neste ano. A primeira foi em junho e gerou fumaça de quase 5 quilômetros de altura. O governo filipino elevou o nível de alerta para 3 de uma escala de 5. O nível 3 significa que há um risco maior de fluxo de lava e uma potencial erupção perigosa dentro da semana. Devido ao cenário de risco, as autoridades já evacuaram cerca de 87.000 pessoas que vivem na região. A Defesa Civil do país afirmou que as autoridades se preparam para o pior cenário e montaram um centro de evacuação com capacidade para 30.000 pessoas. A 10 quilômetros fica uma cidade que leva o mesmo nome do vulcão, que residem quase 60.000 pessoas. As Filipinas ficam no chamado Círculo de Fogo, que é conhecida como a região mais tectônica do mundo, o que faz do país uma área de grande atividade sistêmica e vulcânica. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.